uma frase da Bíblia que fala algo do tipo: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que o restante vos será acrescentado. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Embora esse canal seja sobre hábitos, autoconhecimento, não seja um canal de pregação, hoje eu vou falar sobre essa frase que me acompanhou durante bastante tempo. Às vezes eu volto a refletir sobre ela e o impacto dela na tua vida, tá? Muito prazer, meu nome é Jason, essa aqui é a série chamada Bora por Front, onde saem vídeos espontâneos com erros, acertos, aprendizados, reflexões e muita coisa boa, tá? Tô de luva aqui, realmente, essa fumacinha aqui, ó, na xícara é de verdade, viu? Não é inteligência artificial, porque aqui no Rio Grande do Sul tá uns 3 ou 4 graus, tá frio pra caramba mesmo, hein? Então deixa eu tomar mais um golinho aqui de chá e vamos começar. Cara, quando a gente inicia a nossa vida aí, quando a gente começa a ficar mais adulto e tomar as rédeas da nossa vida, a gente começa a ter escolhas para fazer. A gente começa a ter desejos, a gente começa a querer conquistar coisas. A gente quer conquistar a carreira, o dinheiro, o carro, relacionamento, as viagens. Só que a gente tem um problema, cara. A gente quer às vezes tudo ao mesmo tempo. A gente precisa estudar, mas a gente também não quer abrir mão de sair. A gente quer um relacionamento, mas também não quer abrir mão da vida de solteiro. A gente quer uma coisa, mas não quer a outra. A gente sabe que precisa focar no projeto, aquilo ali seria bom para você, seria bom para as pessoas, mas você também tem um pouco de medo de não dar certo, você fica preso a outras coisas mundanas, então você se dispersa. E aí, quando a gente divide muito o nosso foco, a gente não consegue ter um resultado. E essa frase, esse contexto aqui da Bíblia, eu quero trazer um pouco para o meu modo de pensar. Eu assisti muitos vídeos também do professor Hélio Couto, e ele falava sobre isso também, e eu quero te passar um pouco dessa visão, de como eu vejo. Essa frase: você busca primeiro a sua jornada, o seu caminho, você se preocupa com aquilo que está alinhado com Deus, com seus princípios e valores, faz bem para as pessoas, te deixa alegre, te deixa realizado, e o resto, as outras coisas, vão vir para você automaticamente. Agora, eu vou dar uns 2 exemplos aqui, diferente, porque senão fica muito no ar, fica muito estranho, né? Então vamos dar um exemplo. Digamos que, vamos dar um nome aleatório, né? Joãozinho é sempre exemplo para tudo. Digamos que o Joãozinho abre um canal dele no YouTube, ele faz devocional todo dia. Vamos usar esse exemplo, tá? Pode ser outra coisa, mas vamos usar esse dia. Ele acredita, aquele canal, ele está fazendo bem para as pessoas, ele está alinhado com o seu propósito, se sente realizado, está realmente ajudando as pessoas. E ele... Só que ele não está ainda tendo retorno, inicialmente. E aí ele também tem outras preocupações, né? Precisa pagar conta, ele precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e ele... Então, para de fazer aquele canal. Mas, o que diria nessa buscar primeiro o caminho de Deus? Quando é aquele caminho, que é o que você veio para fazer, que é a sua jornada, que é a sua missão, digamos que o Joãozinho siga fazendo esse canal dele. A estrada começa pequenininha, sem muito recurso, sem nada, ele está ali fazendo o vídeo dele. Com o tempo, aquele canal começa a crescer, ele começa a ajudar pessoas. Com o tempo, pessoas se conectam com ele, buscam o serviço, o produto dele, aparecem oportunidades de parceria, talvez no canal dele, apenas um exemplo. Então essa estrada que era pequena começa a ficar mais larga e ter mais recursos. Então o financeiro começa a vir. Daqui a pouco, lá na frente, ele vai a algum lugar, algum evento, ele conhece uma pessoa, digamos que o Joãozinho é solteiro, né? Ele tinha sempre a preocupação de ter um bom relacionamento, e lá, seguindo esse caminho, essa jornada lá, e de repente em algum evento, algum podcast que o Joãozinho foi, ele conheceu uma pessoa e tal, e aí aquela pessoa foi a mulher da vida dele para ele se casar. Então, o exemplo aqui dessa
dessa frase, ele é muito simples, cara, só que ele é muito profundo. Você busca o caminho de Deus, que na minha visão é aquilo que está alinhado com os princípios de Deus, que você se sente bem, realizado fazendo isso, e outros recursos começam a vir para você. Aquela velha história de você primeiro dá o passo e Deus coloca o chão. Você começa a fazer, ir atrás de um projeto, fazer alguma coisa, mesmo que meio sem recursos, e parece que o universo começa a te mandar, às vezes, pessoas, recursos. Se você começar a pensar nisso, tem muitas histórias assim, a pessoa começou meio que não tinha grana direito, não tinha estrutura, mas isso aconteceu, conheceu outra pessoa, Deus traz a provisão. Só que para ele trazer, você precisa estar nesse caminho, fielmente nesse caminho, tá? Agora vamos dar um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo muito bonito. Digamos que a pessoa sentiu no coração dela que ela tem que ser alguém que, né, líder religioso e tal. Vamos trazer isso para um exemplo mais comum. Vamos pegar um outro nome aleatório, Marcos. Vamos dizer que Marcos, então, é marceneiro, tem sua pequena marcenaria. Tá, mas então quer dizer que então Marcos tem que largar tudo e ser pastor? Não, não é isso. Mas ele está ali, começa com a sua pequena marcenaria. Ele sabe que ele faz algo bom para as pessoas, ele segue os princípios de Deus. Como ele sabe que ele ajuda as pessoas? Ele é um cara prudente, ele é um cara honesto, ele se sente realizado quando ele ajuda as pessoas, aquilo transborda. Como o serviço dele realmente é bom, porque ajudar as pessoas não é só você pregar a palavra, você fazer um serviço bom, que é útil para as pessoas, você também está ajudando. Quando isso é genuíno e é real, você está ajudando, ponto final. Então ele está ajudando as pessoas gostam do produto, do serviço, acabam indicando mais. Então ele está seguindo esse caminho, alinhado, buscando o caminho de Deus, tal, sem pressa, sem pressão, sem ansiedade. Pessoas começam a indicar o serviço dele porque é bom. Ou seja, ele está nesse caminho aqui, mas sem muito recurso, né? Fazendo os móveis dele ali, talvez trabalhando sozinho. Mais pessoas começam a indicar, mais dinheiro começa a vir, olha, mais recursos vindo, ele começa a aumentar, certo? Começa a aumentar, a empresa dele começa a crescer. Ou seja, o foco maior vai para aquilo ali, aquele teu trabalho alinhado com os teus princípios e valores que te traz uma realização, sem pressão, sem ansiedade, acreditando sim que Deus vai prover, porque Ele provê. E aí o restante das outras coisas mundanas começam a vir para você. Cara, é um pouco difícil pra gente na nossa sociedade atual, porque a gente é muito imediatista. A gente vê hoje como a gente tem acesso à informação, isso é muito bom, só que a gente vê muitos exemplos de pessoas tendo talvez um sucesso aparentemente rápido. A gente vê pessoas mais novas que a gente tendo sucesso mais rápido. Aí você fica, nossa, você vê um moleque novo faturando milhões e você diz, caramba, mano, moleque novo conseguiu, eu não consigo. Aí você vê às vezes alguém mais velho e você diz, não, pô, o cara com 60 anos fez, eu tô remando e não consigo fazer. A gente começa a ver vários exemplos e a gente esquece que cada um tem um tempo, cada um tem uma jornada, cada um tem uma consciência, cada um está num nível de amadurecimento da sua consciência. E aí a gente começa a querer tudo ao mesmo tempo, a gente dispersa o nosso foco, a gente sai do nosso caminho, de buscar o reino de Deus, certo? A gente sai daquele trilho e a gente começa a dispersar o foco. E aí as coisas só pioram, as coisas só travam, a gente só fica mais ansioso, a gente só coloca mais pressão, a gente só se sente pior. Então, o ponto é, você segue o caminho, sem pressão, sem ansiedade, sempre buscando evoluir, buscando melhorar, buscando ajudar. E o restante
começa a vir para você. Eu espero realmente de coração que essa reflexão ela faça um sentido para você. Reassista esse vídeo aqui novamente, reflita na sua vida sobre isso. Não deixe de se inscrever nesse canal, deixar teu like, mandar para teus amigos esse vídeo aqui e até o próximo vídeo, tá? Porque essa série aqui terá no mínimo 100 vídeos. Essa aqui é a série chamada Bora Pro Front. Até mais.